Bem-vindos ao canal Chess Xadrez Ajedrez, começando aqui hoje mais uma super chess entrevista, hein, galera? Hoje trazendo aqui a mestre feed feminina Thalita Cincinato, galera. A gente vai bater um papo aí sobre a carreira dela, sobre como ela aprendeu a jogar xadrez, os planos, as metas, e vai ser um bate-papo bem bacana. Antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse e os outros conteúdos aí para geral, tá bom? Estamos aí rumo aos 1.500 inscritos aqui no canal Chess Xadrez Ajedrez, beleza? Segue a gente também no Facebook, no Instagram, os links estão na descrição do vídeo, inclusive os links também das redes sociais aí da Thalita estarão na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos começando aqui nossa Chess Entrevista. Eu gostaria de convidar, vou adicionar aqui na chamada, gostaria de convidar agora a mestre feed feminina, Thalita Cincinato. Boa noite, Thalita, seja bem-vinda. Opa, Alan, obrigada pelo convite, boa noite. Boa noite, prazer falar contigo, mestre feed feminina, e a gente já disputou alguns torneios aí, acho que uns 2 ou 3 torneios da Tinés, eu tive o prazer de jogar no mesmo torneio que você, e você está falando aqui de São Paulo mesmo? Isso, eu não sou de São Paulo, mas eu moro em São Paulo já fazem alguns anos. Ah, legal. Assim, a gente começa a entrevista com aquela pergunta de praxe, né? Como que você aprendeu a jogar xadrez, assim? Quem foram suas influências? Conta aí pra gente. Bem, primeiro, antes de começar, parabéns pelo canal, né, pela difusão. Tudo que enaltece o xadrez, eu gosto de participar, gosto de estar aí participando sempre que possível. Então, parabéns, Alan. Sabe que precisando pode contar comigo, tá bom? Bem, respondendo a pergunta, eu comecei de uma forma bem curiosa, bem atípica, né? Não sou de família que tenha tradição. Minha mãe, ela é ribeirão pretana e ela foi rodando para o ir Manaus. Ela tinha um bar. Esse bar frequentavam senhores jovens, né, universitários, que eles gostavam muito de jogar xadrez. E eu, claro, como toda criança, de 4, 5 anos, fiquei doida. Só que eles não deixavam jogar, porque eu não sabia. Então eu fiquei olhando. Aí eu aprendi os movimentos. Eu falei, sei sim, só que só saber os movimentos. Aí fui desenvolvendo, fui buscando em escola, né? Fui fazendo aí o caminho natural. Fui jogando o da cidade, né? Da FAX, na época Federação Amazonense de Xadrez, que eu sou manauara. E aí fui galgando. Caramba, que legal, lá de Manaus. E com 4 para 5 anos você já teve o contato assim, com o xadrez? Isso, mas a minha mãe não incentivava, tipo, ela ficava meio assim, né? Não, escolhe uma boneca, escolhe outra coisa, e eu queria o tabuleiro. Aí nós fomos numa loja, né, de utilidades e eu achei um tabuleiro. Ficava insistindo, ela, não, deixa quieto. A gente tanto insistir, ela comprou aqueles de papelão, assim, bem simplesinhos, que a peça caía tudo. Aí ela viu que não tinha jeito, eu procurei xadrez na escola e tinha um professor, só que o horário era tarde, assim, ia sair quase 8 horas. Aí ela falou, não, vai dar certo, você sai tarde, só você de menina. Aí fiquei chateada, só que todo dia eu ia lá na salinha do xadrez, do Colégio Dom Bosco, né, salesiano, em Manaus. Aí a minha mãe viu que não tinha jeito, uma hora entrou uma menina. Aí eu cheguei feliz da vida pra ela, eu falei, ó, que aí o argumento dela não ia funcionar, né, que não tinha menina, já tinha entrado uma menina. Lembro até hoje o nome da menina, Patrícia. Aí eu falei, mãe, entrou uma menina, agora eu posso, né? Aí ela viu que não tinha jeito e falou, vai. Aí eu fui ganhando campeonato, me destacando um pouquinho, aí ela já foi deixando mais. Mas no começo ela relutava. Legal. E assim, quando que foram assim seus primeiros torneios assim que você falou, nossa, esse assim eu tenho chance de ganhar, os que você já começou a se destacar com quantos anos? Eu desde pequena, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito otimista. Então eu não sou aquela pessoa que você vai falar, tá ruim, eu fico reclamando. Claro, existem altos e baixos na minha vida, claro, como qualquer pessoa normal. Mas eu tento ser bem otimista. Então, assim, todo campeonato eu acho que eu vou faturar, entendeu? Pode ser. Não é você desrespeitar a pessoa, eu jogo com respeito. Com o meu adversário, eu tento não usar de artifícios assim errôneos, né? Me equivocar, me exceder, porque eu sou muito efusiva, eu transpareço muito, né? Emotiva. Então, o que eu faço? Eu tento ali, dentro das regras, logicamente,
não respeitar muito. O cara tem um elo maior do que o meu, eu vou jogar. É claro que o xadrez para mim é uma diversão. Então, assim, hoje, né? Tô falando Thalita hoje. Não Thalita de, sei lá, 20 anos atrás, que era uma garota. Eu amadureci e, juntamente, meu xadrez amadureceu também, claro. Legal. E quando que você começou a competir para valer, assim, com qual idade? Desde garota, porque no colégio tinha. Então, eles pagavam as inscrições, né? A minha mãe, altos e baixos, comerciante, então nem sempre ela estava bem financeiramente, que ela podia me apoiar também. Então, como eles apoiavam bastante no colégio, eu ia para campeonato amazonense, na época, né, estadual, e eu jogava com os meninos, no absoluto. Eu sempre joguei no absoluto, acho que esse foi um diferencial, apesar de eu estar em Manaus, né? E sempre, eu lembro de poucas vezes que eu joguei no feminino. Tinha menina lá, a Tatiana já tinha saído, a Duarte, se eu não me engano, ela está nos Estados Unidos, dando aula na escola da Susan Polga, ela mudou, né, para Tatiana Brea, nome de casal. Então, assim, algumas meninas desistiram, né, da minha época, né, vão fazer outras coisas, vão faculdade e tal, e eu continuei. Então, assim, basicamente, eu lembro que eu jogava com os meninos lá em Manaus. O Renan Reis, que é uma pessoa muito forte lá, ele é MF hoje, ele tem uma média de 2.300 no xadrez online, é um cara forte. Então, a maioria do tempo eu joguei no absoluto, né? Eu tô falando xadrez lá, tá? Legal. E assim, a questão de você já está competindo, assim, essa questão do título Mestre FIDE feminina, você lembra, assim, como que foi esse campeonato, esse dia que você ganhou esse título? Conta aí pra gente. Lembro, claro. Foi em 2002, né? Eu era bem garota, estava bem ativa, jogando para baixo, para cima. Foi no Mundial Amador em Bento Gonçalves. Só tinha eu e o mestre Segal era vivo. E assim, como só tinha eu não fiquei muito entusiasmada. Eu falei, tanto faz eu fazer 0 pontos ou 1 ponto, eu vou levar e tudo bem. Só que aí tinha um Pan-Americano na semana seguinte. Aí ele falou assim: veja bem, garotinha, tem que mostrar, tem que ganhar o outro, para não ficarem falando, não, mestre, tudo bem. Ele é falecido, né? Mas ele sempre ajudava, toda vez que ele vinha a Manaus ou eu vinha para cá, ele sempre era uma figura também, era uma figura carismática de xadrez, uma lenda. Escreveu vários livros. Aí eu ganhei o Pan-Americano Escolar Sub-15 na época, né? Então, mas assim, eu nunca me preocupei com o que as pessoas falam, deixam de falar, eu tento ter a minha verdade, a minha consciência e sigo da forma que eu acredito que esteja certo. Acho que isso é mais importante, né? Sentir-se bem. Legal, belas palavras. E, sim, você tem planos, metas, assim, de alcançar titulações maiores? Como que estão os seus estudos hoje? Conta pra gente aí. Então, eu tenho, né? Acho que a maioria tem. Mas, assim, como eu te falei, hoje o xadrez é uma diversão. Eu tento, claro, eu estudo. Eu parei bastante tempo. E agora eu voltei animada, em pandemia, tudo. Então, eu tenho sim. Eu não tenho pretensões muito altas, porque não é que eu acho que já passou o tempo, é porque acho que a vida, né, me levou para um caminho na qual eu acho que eu perdi um pouco de tempo relacionado ao xadrez. Eu parei uns 12 anos aí. É vida, o que a vida te proporciona, coisas da vida. Mas aí agora que eu estou aqui em São Paulo já faz alguns anos, é mais estabilizada financeiramente, que isso conta para mim. Eu precisava dar uma resposta. Meu pai faleceu quando era garoto, então assim, eu não tenho uma base muito família. Né? Minha família é de Ribeirão Preto, morava em Manaus, então você pode ver que tem alguns quilômetros de distância, né? E a família do meu pai também não tem muita ligação. Então sempre foi eu e minha mãe apenas. Tem a minha irmã, que também sempre me ajudou conforme as possibilidades dela, né? Sempre vinha para São Paulo, ficava no apartamento, mas resumindo, respondendo a pergunta, pretendo sim CWM, ir para uns torneiozinhos, bater nos mestres, voltar feliz e tá bom. Não tenho pretensão de ser gêmea, até porque eu acho que o tempo já passou nessa questão nesse time. Eu acho que eu perdi um pouco o time, entendeu? Uhum. Mas, assim, acompanho, gosto. Eu acho que o gostar, ele é muito importante. Então, o meu gostar, ele tá acima da titulação, do elo, de outras coisas, entendeu? Eu vou para um torneio e jogo desencanada. Eu posso perder ou eu posso
pegar em primeiro, eu fosse a mesma pessoa. Mas isso hoje, tá? Antes, quando era garota, não era assim, não. E recentemente, ultimamente você disputa bastante torneios, né? Assim, e torneios clássicos, torneios pensados. Então, Sim. você tá sempre ativa aí no circuito, né? É verdade. Graças aí a Pindamonhangaba, né? Eu voltei a jogar no cenário, tive o convite para jogar na equipe, uma equipe bem expressiva, então eu conto com esse apoio também, que é importante, né? Porque nem sempre nós podemos nos dispor financeiramente ou de tempo. Então, como hoje eu tenho esse apoio da equipe de Pinda, né, da prefeitura, tudo, eu estou jogando por eles. Perdão. Ah, show de bola. Quando tem um incentivo assim, anima mais, com certeza, né? Motivação, com certeza. Falando em viagens e tudo mais, assim, qual foi a viagem mais marcante, assim, para você, assim, que você foi jogar xadrez, a viagem que te marcou mais? Olha, teve várias, mas quando eu morava em Manaus, eu vim para São Paulo. Eu joguei um torneio, se eu não me engano, também foi em 2002, 2003, algo assim, que o El Debs levou no absoluto. Se eu não me engano, eram 11 rodadas, tinha El Debs, Fier, Crico, Estácio, Berg, tinha Diamante, tinha de Beira, era um torneio bem forte. E nas meninas também estava forte, tinha a Janine Martinez, tinha a Juliana Teral, tinha a Fran acho que é a Curi, que é de Minas, tinha a Lília Garcia, eu acabei pegando o segundo, empatada com a Teral, se eu não me engano, no critério de desempate. Esse torneio foi marcante porque o Álvaro me ajudou bastante, ele foi meu segundo nesse torneio, o Álvaro Aranha, eu estava bem motivada, veio o pessoal de Manaus, então nós viemos numa delegação, vieram os meninos, foi legal, viemos brincando, e foi bem interessante, todo o contexto geral. Legal. E qual é o seu estilo de jogo? Você tem um estilo mais posicional, um estilo mais agressivo? Olha, eu sou super posicional para quem me conhece, sólida como uma rocha. Tô brincando, eu sou um pouco. Eu me considero, tá? Vou falar por mim, podem algumas pessoas discordar, eu me considero agressiva. Talvez pelo estilo de vida também, né? Coisas que eu vivenciei, né? E também talvez isso já tenha, né? Já estava dentro e só aflorou. Eu não consigo ficar sólida. Eu gosto de bagunça mesmo. Eu gosto de sacrificar mesmo. Se eu vejo uma coisa assim, eu fico pensando, se eu não fizer, depois. Aconteceu agora, esse final de semana. Eu estava jogando em São José, torneio do Eric. Parabéns, Eric, pela organização. Eu estava jogando e aí eu vi na primeira partida um bispo que sacrificava por 2 peões a primeira partida, e assim, só que o cara tinha muito menos elo do que eu. Se eu perdesse, eu falei, meu Deus do céu, né? Tinha, sei lá, 600 pontos de diferença. Eu ia perder assim. Mas se eu não fizer, eu fiz o sacrifício. Bispo toma peão toma, dama toma, e o rei dele ficava bem exposto. Sabe quando você sente? A intuição. Aí, se eu não fizesse, eu ia ficar chateada. Depois, olhando a partida, o computador deu, né? Aí eu ficava com vantagem e tal. Existia mesmo, mas algumas vezes não existe. Eu quero fazer de teimosa. Mas aí eu fico depois pensando, poxa, mas se eu fizesse? Então, às vezes, eu acabo me equivocando, acabo sendo imprecisa, né? Eu tento corrigir isso com problemas, né? Tática. Eu gosto de ver partida completa também. Partidas completas e de jogadores do meu estilo, tal, do Bob, Prahan, esse tipo de jogadores. O Shirov. Legal. E aproveitando, você falou sobre a partida, me veio uma ideia aqui agora. Vamos ver se você tá... Eu tenho uma playlist aqui. Tem uma playlist aqui no canal chamada Esse Inscrito é Top, onde eu mostro as partidas dos inscritos e tal. Independente de ser jogador profissional, se é amador, tudo mais, a pessoa me envia e eu apresento aqui com o maior prazer. E já que você citou aí sua partida, inclusive a gente se falou, você mandou ali o link das partidas, você toparia fazer esse vídeo, você comentando comigo as partidas e trazer mais de uma partida, a gente falar aí sobre esse... Claro, topo tudo. Tudo que é com xadrez é bom, a gente topa. De repente pode até entrar essa partida que você comentou, desse sacrifício, e a gente comenta essas variantes. Vamos, claro. Tá aí na agulha agora? Como que vai? Como é que é? A gente faz no outro vídeo. Aí vai ser um vídeo da playlist, aí a gente traz essas partidas e vai comentando. Legal. Vai fechou.
Inclusive, vai ser a primeira vez, assim, geralmente eu faço uma análise simples, vou falando assim sobre a partida da pessoa, mas vai ser a primeira vez que o inscrito vai comentar a partida. Então, você vai estrear essa variante aí da playlist. Será um prazer. Eu comento a que eu perdi também, não tenho problema nenhum com isso. Tem as que eu ganhei e eu comento a que eu perdi. Tem uma que eu perdi, mas teve sacrifício. Foi interessante, o cara era muito mais forte que eu, sei lá, uns 200 pontos, 100 pontos. Mas foi legal. Eu achei assim que eu joguei bem. Claro que ele me ganhou no detalhe, eu acabei encurralando meu rei, mas dá para nós verificarmos também. É válido, claro. Ah, legal. E falando assim dos jogadores, jogadoras, quais são suas referências assim? Tem um jogador que você gosta mais? Quando você começou, mudou de agora? Quais suas referências assim de jogadores? Oh, eu sempre tive professores sólidos. Você vai rir, mas eu tinha referência de Botvinnik. Tá, não é nada a ver com o meu estilo, mas eu treinei bastante o Botvinnik, por isso que eu jogo a Stonewall, Muro de Pedras também, é bem engraçado. Mas eu tô, digamos assim, reformulando o meu repertório. Eu gosto de Shirov, do Bov, Tal para Han, Tal, claro, né? Não tem como não gostar, né? As pessoas falam, ele é impreciso, se colocar agora vai dar imprecisão, mas vamos colocar a época, né? O Tal, ele, na época dele, é um cara à frente, né? Sensacional, enigmático, então, fora a personalidade dele, né? É incrível, que era incrível. Então, esse tipo de jogadores eu sempre gostei mais. Tinha um jogador que eu via muito no informador quando eu estudava quando garota, que era o Fedorov. Mas esse Legal. tipo de jogador, mais tático, mais para cima mesmo, assim, sabe? Em busca da iniciativa. Kasparov, claro, também, né? Sempre dinâmico. Mas os outros têm uma pimentinha a mais para mim. Legal. E você mencionou o tal, a questão da época, não existia computador, não existia nada. E assim, quando ele faz aquele lance brilhante, aquele ataque que às vezes, entre aspas, parece furado, o cara tem que se defender muito preciso, tem que ser muito preciso para defender aquele ataque. Então, não adianta nada você falar, né, para a pessoa que ela tá com -1 e a pessoa não saber defender, né? Claro, até o próprio Murphy, né? Se você for olhar para a época dele, era outra questão. Eles jogavam ali, né, sem uma peça, com 2 lances antes, então era momentos daquela época, né? É muito complicado você comparar em épocas diferentes, né? Eu acho que tem que dar o devido valor para a pessoa daquela época. Eu tenho essa opinião. Não adianta você trazer para 2020, 22 e tal. Eu acho que é meio fora, né? Mas levando em consideração que ele vivia naquela época, era um cara sensacional dentro e fora do tabuleiro, no meu ponto de vista. Legal. Agora, eu deixei uma pergunta aqui, eu faço questão aqui de valorizar o xadrez feminino aqui no trabalho, nos vídeos, nas entrevistas, no trabalho como um todo, aqui também no Instagram. E como que você está vendo assim o crescimento, como que você está vendo o xadrez feminino no Brasil aí, o que pode melhorar? Olha, eu vou te ser bem verdadeira, que eu acho que é da minha personalidade. Eu acho que poderia melhorar muito mais, tá? Esse ano é o ano da mulher no xadrez. Existem alguns organizadores de torneios que acho que eles não entram em sincronia, que você fala alguma coisa, porque é comum nós jogadores, né, às vezes, tem alguma facilidade, MS consegue dar 50% na inscrição, isso já tem no próprio folder do torneio, né? E alguns não são tão flexíveis assim, sabe? Então, assim, eu acho que vamos pensar pela lógica, né? Torneio feminino e masculino, na minha opinião, deveria ter a mesma premiação. Porque como que você vai crescer algo se você não dá estrutura? Eu não posso, Thalita, cobrar algo do Alan se eu não estou te dando estrutura. Alan, você tem que saber xadrez, isso, mas eu não te dei um livro, não te dou estrutura, não te dou nada, e nós temos um vínculo. Então, acho que assim, para o cenário do xadrez feminino crescer, tem que ter uma estrutura básica, tá? Eu vou jogar um torneio bem legal, que é o do Champ agora no Rio, vai ser em dezembro, e assim, você já abre o folder, eles colocam, vou dar X coisas para o xadrez feminino, tem uma cota, então isso que é legal. Eu acho que precisa disso. Está sendo feito, melhorou muito, só que assim, ainda tem muita coisa para melhorar. Tem que ter essa consciência,
as pessoas estão à frente, né? Eu não sou organizadora, mas eu acho que, assim, o primeiro passo é colocar uma coisa mais igualitária. Eu joguei um de Jundiaí, eu ganhei, foram bem simpáticos, também eles falaram, olha, nós queríamos até colocar mesma questão, porque assim, eles recebem R$ 1.000, né, no absoluto, e o feminino recebe, sei lá, R$ 200, 250. Então, assim, muitas vezes não paga, as coisas são altas, você tem que ter um apoio como eu tenho. E nem sempre todo mundo tem apoio. Então, imagine uma menina, vou botar a minha região, tá? Que é lá de Manaus, não só de Manaus, no interior do Amazonas, tá? Ela vai jogar um torneio em São Paulo, fora de cogitação, entendeu? Então, acho que já passou esse tempo que xadrez é esporte para elite, que esporte para quem é rico, é uma coisa mais machista. Nós estamos em 2022, né? Então, acho que as coisas devem ser de uma forma aí mais modernas também. Então, acho que se eles dessem, sim, mais espaço para o feminino, o xadrez estaria mais dividido em mais meninas, isso iria crescer o xadrez e para as pessoas também que organizar. Não tem que ter muito essa divisão, mas eu até entendo, às vezes a cota, vai ter um torneio muito bom, depois eu vou te passar, que vai ser para o primeiro feminino é 1.750, vai ser em Catanduva esse torneio. Então, isso é um prêmio interessante, você tá vendo? 1.750, você pode pegar desse torneio e jogar outro torneio. Agora, imagine eu ir para um prêmio, pegar um prêmio de R$ 100, sendo que a inscrição é 80. Não bate, entendeu? Tá fora de cogitação. Isso é porque eu recebo uma bolsa, eu recebo incentivo, senão, sinceramente, não ia compensar. Pela lógica, né? É só questão de cálculo. Cálculo básico. Numa técnica interessante, assim, a questão da igualdade, eu estou cogitando, ainda não é certo que eu vá fazer uma segunda edição do meu torneio esse ano, mas eu conversei com alguns colegas sobre a questão da premiação. Eu tive uma participação pequena, assim, feminina, apesar de ter colocado o prêmio igual, foram cerca de 10%. Das 80 pessoas, aliás, das 70 pessoas, foram 7 no feminino. E aí o pessoal, mas a premiação não compensou, tudo mais. Mas eu falei, não, mas de primeira, assim, é muita gente querer que já tenha resultado logo de primeira e vou desistir na segunda porque não deu tão financeiramente certo na primeira. Então, para a segunda edição, independente se seja esse ano, seja no próximo, eu vou manter essa questão da igualdade, até porque como é que fala? Posso, de repente, inspirar outros torneios e manter o propósito, né? Manter o propósito e, quem sabe, na próxima edição tenha mais a participação feminina, de 10 aumente para 15, aumente para 20, porque se a gente parar na primeira, a gente nunca vai dar continuidade nesse trabalho. Isso aí, Alan, porque tipo, tudo é processo na vida. Nós, seres humanos, muitas vezes não estamos acostumados a isso. Eu sou muito imediatista, né? O cara lê um livro e quer ser grande mestre já daqui a alguns meses. As coisas não são assim, né? Vou malhar na academia, quero emagrecer. Não, você vai, né? De pouquinho em pouquinho. A questão que você está colocando no feminino é muito interessante, porque se você coloca hoje da 7, como você falou, bem colocado, amanhã dá 14, né? De 14 dá 28, e assim sucessivamente. Eu acho que calendário é uma coisa importante. Espero jogar o seu próximo torneio. Não joguei porque eu já tinha marcado algo antes. Mas eu fico feliz. Outra dica legal, que acontece muito no leste europeu, é dar livros, né? Escolar, eles dão muito livros e jogos. Então, assim, muitas vezes eu não consigo dar, sei lá, R$ 300 no feminino, mas eu consigo dar 200 em um livro dos meus predecessores, sei lá. Isso é legal, parceria, né? Então, acho que é muito processo mesmo, mas vai dar certo. Já deu certo. Legal. Falando em torneios, assim, você já falou que tem esse torneio no Rio de Janeiro. Quais são os seus próximos torneios? Já tem vários assim? Como que está a sua programação aí para esse finalzinho de 2022? Tá bem agitada, né? Eu tava até falando com a minha irmã hoje, ela falou, tá jogando muito torneio, né? No telefone, eu falei, pois é. Então, eu estou indo para Curitiba agora sexta-feira, só que antes de Curitiba, no mesmo dia, eu tô em Jundiaí.
Eu tô jogando em RT, também. Eu tô jogando em RT em Jundiaí com uns amigos, é um fechado. A gente tá jogando pra movimentar rede mesmo, é um pensado também. Tá liderando eu e o Léo Miranda até agora. E eu jogo uma partida em Jundiaí, já vou pra Curitiba no mesmo dia. Eu vou jogar o de Caiobá, eu nunca joguei esse de Caiobá. No Sesc, depois de Caiobá eu volto. É setembro, outubro, né? Outubro eu vou jogar os abertos por a equipe de Pindamonhangaba. Esse que eu não posso falhar mesmo. Pode acontecer tudo, não posso deixar de jogar. Talvez eu vá para o Manaus Open, não sei. Depende se não mudar a data, né? E Manaus para mim também. Manaus eu queria jogar em casa, olha aí, rever amigos, olha que legal. Tem alguns amigos que falam, se for mesmo, avisa, né? Mas não tem nada certo, infelizmente. Aí tá, Manaus, pode ser que sim, pode ser que não. Aí eu volto, vai ter esse de Catanduva, se eu não me engano é novembro, tenho que ver a data. Aí tem o do Champ, que é dezembro. Só que antes do Champ, tá, eu acho que esse de Catanduva é dezembro também. E aí eu espero jogar o seu aí, se você fizer uma data legal, tô aqui pertinho, tô em São Paulo. E aí, se tudo também der certo, eu fecho de dezembro para janeiro jogando Floripa, que eu nunca joguei, né? Eu parei, como eu disse, muitos anos, então seria a primeira edição do Floripa que eu vou jogar. E é basicamente isso. Coincidência, mas talvez eu tô vendo ainda, porque hoje eu não vivo de xadrez. Hoje eu trabalho com música, trabalho no supermercado também, e talvez minhas férias serão em janeiro e talvez será meu primeiro Floripa Open também. Opa, nossa, o meu e seu, nossa. Tô tentando programar tudo certinho, se der tudo certo, se encaixar aí, der tudo certo, eu vou jogar meu primeiro Floripa Open. Aí, não vai ganhar de mim, quando chegar lá é tablas, viu? Legal. Não, aí, conversando com a galera, vai ser assim, no caso, comparando com você, eu acho que serão, brincadeiras à parte, serão perspectivas diferentes. Você vai num âmbito mais competitivo, claro, mesmo eu sendo um capivara, sendo um jogador amador, eu vou para competir, vou tentar ganhar todas, mas eu sei das minhas limitações, tudo mais. Claro que não chego num nível assim do seu, mas assim, vou tentar fazer legal, uns pontinhos. Não, mas você sabia que eu estava conversando com um amigo também ontem, o Yoshi, o Daniel, ele dá aula também, é daqui de São Paulo. E eles estávamos falando justamente isso. Eu não me centro muito. Eu acho que se eu me centrasse, meu resultado seria melhor. Eu gosto de beber, gosto de sair com os amigos, eu vou, né, pelo contexto. Às vezes você tá bebendo, aí no outro dia você já tá mais, né, ele falou, ó, noite de sono é importante. Como eu sou muito efusiva, assim, vou fazendo as coisas, quando eu ver, putz, não dormi, chegou o dia da rodada e não dormi, entendeu? Vou direto. Eu tenho que me policiar mais. Se eu começo, eu sou muito indisciplinada, se eu começo a ter disciplina e foco, eu acho que eu estaria melhor, né? Mas às vezes eu tento eu já melhorei bastante. Já tá a idade também, né? A idade vai chegando. Quanto que tá seu rating de pensadas hoje? 1900 e pouco, é porque eu vou jogar no torneio, vai abaixando, vai. Eu ganhei um pouquinho, perdi um pouco, acho que perdi 6 ou 7 pontos agora. E lá em Jundiaí eu tô ganhando 8, então deve estar 1900 e pouco, mais ou menos. Feed, né? Feed pensado. É tudo quase o mesmo. Não chega a 2000, deu uma caidinha. Tava 1900 e pouco também. Blitz, tá tudo. O rápido Blitz tá tudo ali parecido ali. Teve um Retilinha, né? Um Tinés que a gente jogou que eu vi, eu tava vendo hoje, mais ou menos, seu rate tava ali 2000 e... Mas já chegou isso aí. Mas como eu te falei, eu sou indisciplinado, então eu não tenho muito essa... E como o meu estilo de jogo é assim, então é muito comum, às vezes eu ganho de mestre, MI, né, e às vezes eu perco pro cara que tá na mesa 50, isso é muito comum da minha personalidade, não tem essa. Porque eu arrisco muito, né, então isso é normal. Mas eu levo numa boa hoje em dia, não fico chateada, não fico não fico fora da casinha, não. Legal. Analisa, se tiver que analisar. Né? Legal. Surgiu uma pergunta agora que não estava aqui na lista, que você falou de ganhar de mestre e tudo mais. Qual foi o jogo mais difícil assim, que você ganhou?
Mais difícil? O adversário... Acho que os do Renan. Os do Renan que eu jogava em Manaus era bem... Porque assim, eu era... No feminino eu já tava pegando tudo lá em Manaus, até porque quase não tinha menina e tal. Então tava jogando no absoluto. E eu joguei em juvenil, esse que é MF agora. E eu joguei uma partida com ele muito difícil, eu lembro até hoje, que eu tinha que sacrificar a dama assim por 3 peças menores, só que eu ficava ganha. Entendeu? As partidas com o Renan sempre era complicado, porque ele era uma pessoa que estudava todo dia, ele era uma pessoa, ele é uma pessoa ainda, eu não tenho muito contato ainda com ele, né? Tenho adicionado nas redes sociais e nos softs, né? Nas plataformas, mas ele era uma pessoa que eu acredito que hoje ele ainda se dedicava muito, então eu sabia do esforço dele ali. As partidas com ele sempre eram tensas e complexas, sempre. E ele também, porque sabia que eu era tática, então ele tentava fugir, era bem... O Renan era meu carrasco. Legal, então. Então já fica registrado aí. O Renan, eu acho que eu já perdi algumas para ele nos torneios arenas que tem aí pelos grupos de WhatsApp e tudo mais. Eu já vi esse nome, Renan Reis, MF Renan Reis, já acho que eu já perdi umas 2 ou 3 para ele já, viu? Sim, nós nos tratávamos, ele vai lembrar. Qual que chama o Renan? O Renan é um cara legal. Nós nos tratávamos como GM. E aí, GM? Aí eu passava ele, e aí, GM? Nós nos tratávamos só assim. Eu chamava ele de GM, né? E ele me chamava de GM, até para um incentivo. Mas chama o Renan, ele tem, se eu não me engano, ele já foi para fora, também Estados Unidos, se eu não me engano, algo assim. Mas chama que ele tem muita história para contar, tem um xadrez bom e é uma pessoa bem, bem simples, assim, que eu digo, bem, bem humilde, bem tranquilo. E é um homem, hoje já é um homem, né? Na minha época ele era garoto. Ele hoje é uma pessoa bem forte no xadrez. Que legal, obrigado aí pela sugestão. Tem mais umas 2 perguntinhas aqui para não te estender muito aí, não te encher muito aí. Não, fica à vontade, é um prazer estar aqui. Assim, falando de estudo, assim, você já já compete aí mais profissionalmente. Como que é seu estudo hoje, assim? O que você foca? Abertura, meio jogo, final? Como que você faz esse seu estudo hoje? Olha, eu tento um pouco de cada. Como eu tô com Perdomo, mas é pela equipe, né? Então eu não tenho aula com ele assim toda semana, é uma vez no mês, tá? Uma coisa assim, tipo, mais de revisão mesmo. E abertura eu preciso rever porque eu tô jogando as aberturas que eu jogava quando garota. Então, o que que acontece? Eu preciso dar aquele upgrade mesmo, sabe? As coisas mudaram, né? Tem algumas aberturas que estão com a linha defasadas. Então, a abertura é importante. Eu ainda estou montando meu repertório, não está definido. Eu sou meia doida, então eu jogo o que vem na cabeça. Não tem como preparar e não tem como eu preparar, porque às vezes eu preparo, e chego lá na hora com o jogador, eu mesmo mudo. Então, eu mesmo me saboto. É muito difícil. Aí, meio jogo eu acho que é importante também, né? Eu gosto da fase do meio jogo. Final, eu acho que todo jogador precisa de um final, né? Às vezes, final é sempre bom você estar reciclando. Teve aquele caso daquela WGM que não soube da marcha de bispo e cavalo, vocês acompanharam? Aham, nossa! Então, então, sim, ela não soube, então vou avisar para ela. Tem lá no canal do Oscar Pano, ele ensina, né, como dar mais W de bispo e cavalo, faz um W, enfim. Então acho que é sempre bom reciclar, entendeu? Acho que xadrez, essa que é a magia do xadrez, porque ele é muito amplo. Então, não existe uma exatidão. É a mesma coisa que você falar de campeão mundial. Tal foi campeão mundial, e ele tem esse estilo agressivo. E Karpov, que é mais profilático, mais sólido também. Então não existe uma verdade, entendeu? Existe a nossa verdade. E aí você vai ali, né, o seu método, a sua verdade. Tem pessoas que são, eu não bebo, eu não fumo, eu não saio, eu corro, eu quero estudar certinho todo dia. Tem pessoas não, como o tal, né, como o Timan, que, eu gosto de beber, gosto de sair. Se eu for para um torneio e não sair com os amigos, eu acho que o torneio não ficou legal. Ficou meio incompleto. Faltando alguma coisa. Legal. Tá certo, Thalita. E para a gente finalizar esse bate-papo, gostei pra caramba de conversar com você e espero que a gente marque outros bate-papos, outras chess entrevistas. O canal está sempre à disposição, sempre aberto aqui ao seu trabalho.
fique à vontade sempre para participar. E gostaria que você desse um recado para a galera que está começando no xadrez agora. O que você diria aí para criançada, principalmente? Criançada, adolescente que está começando no xadrez, ou mesmo adulto, mas é que a maioria é criança, né? Quando começa. O que você diria para essa galera aí? Ó, não desistam. É um jogo que ele vai te abrir. É um jogo ciência, é um jogo da vida. Ele vai te abrir muitas portas, como me ajudou muito. Eu sou muito grata ao xadrez a muitas coisas, coisas pessoais, coisas que eu consegui. Ele te abre hoje um network fantástico. Você conhece pessoas na qual você dificilmente conseguiria em outro ciclo social. Ah, eu vou jogar futsal. Pouco provável. Ele é inclusivo, ele é mágico, o xadrez é mágico. Então, assim, se esforcem, não esqueçam das outras coisas. Tem coisas legais na vida, não só xadrez, que é namorar, passear, estudar, coisas importantes, né? Vivemos no Brasil, a nossa realidade de sul-americanos é uma realidade diferente de um cálcio norueguês, claro. Principalmente eu sou de família não é classe média alta, é uma família, digamos, classe média, classe baixa, classe C, e o xadrez me abriu portas na qual eu morando em Manaus, provavelmente não iria conseguir. Né? Ele me proporcionou viagens, ele me proporcionou conhecer pessoas de um ciclo social, ele me deu, porque me dá até hoje. Então, assim, vão fundo, mas com aquele termômetrozinho, sem esquecer de brincar, muitas vezes, sem esquecer de estudar, sem esquecer dos outros prazeres da vida. Legal, show de bola. Inclusive, começando, essa é a primeira vez que eu pergunto, eu já tinha colocado nas outras chess entrevistas para a galera mandar esse recado no final, mas eu sempre acabei deixando, então você estreou esse recado para a galera. Então, agradecendo mais uma vez, Thalita, obrigado aí por disponibilizar seu tempo, obrigado aí pelo bate-papo, e suas redes sociais, as fotos aqui dos torneios vão estar aparecendo aqui do lado, na edição, e seja sempre bem-vinda. Imagina, obrigado eu sempre estou no clube, às vezes quando dá uma folguinha que não tem nenhum torneio também, né, o Alan a gente já se cruzou lá pelo clube também, então apareçam, se quiser chamar para jogar a gente joga, analisar. Sexta e sábado, geralmente eu tô, às vezes eu vou na semana para treinar também, mas é raro, né? Porque às vezes sempre aparece algum e acaba não treinando, então eu desisti dessa ideia. Mas também chama, eu respondo sempre, bem acessível. Se me vem em torneio também quiser falar, pode falar, e por aí que está. Sendo de xadrez e coisa boa, tô na área. Legal, agora para encerrar com a polêmica, Lichess ou Chess.com? Não, brincadeira. ICC, não, tô brincando também. Questão de gosto, né? Obrigada, Alan. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. É isso aí, galera. Essa foi nossa chess entrevista hoje com a mestre FIDE feminina, Thalita Cincinato. Um bate-papo super bacana, super agradável. Ela contou aí sobre a história dela com o xadrez, os fatos, os torneios, os próximos eventos que ela vai participar, sonhos, planos, metas. Se você não assistiu, volta aí, volta no comecinho e assiste esse super bate-papo. Vai deixando seu like, comenta aqui o que você achou dessa chess entrevista e compartilha para geral. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, tanto as minhas redes quanto a da Thalita estão na descrição do vídeo, tá bom? Facebook, Instagram. E é isso aí, galera. Rumo aos 1.500 inscritos. Canal Chess Xadrez Arredrez. Valeu!